E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é um daqueles dias onde fazemos uma viagem ao passado para tentar compreender melhor o presente e quem sabe nos prepararmos melhor para o futuro. Parte 5 da nossa série de dossiês históricos sobre o passado brasileiro. E por que ganhamos uma parte 5? Por causa da última foto, ali embaixo, canto direito, Donald Trump desclassificou mais documentos da era Kennedy. Como não poderia ser, mais informações sobre o Brasil, sobre o que a CIA fez no Brasil, sobre o que a esquerda também aprontou no Brasil, sobre a ajuda oferecida por Cuba, por China, para o Brizola. Tem muita coisa para a gente comentar no vídeo de hoje, dividi em 6 partes, onde na primeira quero mostrar como chegamos aqui na parte 5. Depois, vamos falar sobre os documentos mais ligados à CIA, a atuação dela e o que tem ligado ao Brasil. Na parte 3, vamos falar sobre a esquerda e as coisas aí que apareceram nos últimos documentos. Na parte 4, a gente também vai falar sobre a esquerda, mas sobre outra ótica. Alguns bastidores sobre o governo Jango, o cenário das coisas, falar um pouco sobre a turma do consórcio do Brasil e eu acho que uma das tônicas vai ser tentar olhar toda essa situação fora de uma ótica maniqueísta, onde existe o bem versus o mal. E talvez você tenha mais de 2 lados, 3, 4, 5, 6 lados. Quinta parte falaremos sobre Alceide. E depois a gente fecha falando do Trump, com mais uma coisinha que o Trump fez que também tem repercussões no Brasil. E não se preocupe se você não viu as 4 primeiras partes, mas eu recomendo muito. Se esse vídeo tivesse saído na sequência, um dia após, a parte 5, tivesse saído dia 1º de fevereiro, eu não teria colocado alguns elementos no vídeo de hoje para dar uma contextualização. Mas como eu sei que já tem tempo, muita gente esquece, não tem memória, alguns eventos que vão ser relatados, eles requerem trazer uma contextualização. Então, tudo que era necessário que estava nos episódios anteriores, para pelo menos entender os eventos que a gente vai comentar hoje, eu coloquei aqui, mas independente disso, eu te recomendo, vai lá. Essa série de vídeos se deu graças a Valtinho do Churrasquinho, nosso Walter Moreira Salles, com o Ainda Estou Aqui, porque o Rubens Paiva ele aparece em um tema central que é impossível de entender o passado brasileiro sem entender isso, que foi a CPI do IPES do IBAT. Ivan Haslocker, brasileiro, foi um agente da CIA, mas isso só ficou comprovado em 2022, vejam só. O documento mesmo real só em 2022 e a gente já fala disso. Uma rapidíssima atualização lá no site do Atlas, e eu só percebi isso ontem porque eu mesmo fui acessar pegar uma coisa. Quando clicava lá no ano de 2025, estava sendo redirecionado para os Atlas de 2023. Então acho que ninguém até o presente momento conseguiu acessar o Atlas de janeiro, que é inclusive o Atlas que está já escrito o conteúdo desses 4 dossiês. Então, se você não quiser assistir, você quiser pegar, ler na íntegra, clicar no link da matéria, ler as matérias com calma, vai lá no Atlas, tá lá um capítulo gigantesco com esses dossiês históricos. Mas vamos lá. Começando por aqui. A gente vai falar na frente de novo da Alceide, mas veja como são as coisas, Trump, enquanto presidente, isso vai fazer um pouco mais de sentido também ao longo do vídeo, ele não é o mesmo Trump CEO, do grupo Trump, vamos falar assim, um empresário. Porque no mundo privado, enquanto um empresário, um CEO, se o Trump mandou você fazer alguma coisa, você é funcionário dele, você tem que fazer. Se você não fizer, você vai ser demitido. E isso é relativamente fácil. E na administração pública, onde muitas vezes você precisa do legislativo, outras vezes, até quando em tese você pode fazer, você faz, depois vai lá alguém, judicializa, o judiciário joga contra você. Ou então, às vezes, isso não é nem o judiciário, setores da máquina burocrática, que às vezes você nem sabe que está lhe sabotando. Ou então, que simplesmente não faz e não vai fazer porque são pessoas concursadas, você não vai conseguir demiti-las. São problemas que qualquer questão que envolve política vai acontecer, qualquer liderança vai passar por isso. E você vê que Trump, mesmo com toda a boa vontade, mesmo tendo feito barba, cabelo e bigode, ou seja, fez maioria na Câmara, fez maioria no Senado, tem uma maioria na Suprema Corte, que inclusive já começa a se questionar se realmente é a maioria. Ele foi para cima da Alceide, que só faz ajudar e levar a democracia para alguns países,
E tá ali, um juiz federal bloqueando o desmantelamento da USAID pelo Musk e pelo Doge. Não, não pode ser dessa forma, veja bem, não. A USAID tem que levar a democracia ao redor do mundo. Mas a turma segue aí, firme e forte, tentando fazer. Nessa situação aqui, o Bukele até falou que os Estados Unidos estão encarando um golpe judicial, via judiciário, vamos falar assim. E o Elon Musk falou 1000%, exatamente isso que está acontecendo. Então você vê que tem algumas coisas que, principalmente, eu acho que para os brasileiros vão fazer sentido, que você vê que não são restritos, né, coisas que não são restritas ao Brasil. Mas vamos lá. E aqui a gente faz um gancho. Voltaremos aqui na quarta parte do nosso dossiê. Vamos ver aqui só um videozinho de 1 minuto. Vou dar play em mim mesmo. Tô empolgado hoje, tô empolgado. Vejamos. Olha lá, miserável. No meio das gravações, o Trump assinou mais uma ordem executiva onde ele desclassificou os arquivos do Kennedy. Tudo, tudo, tudo. E o que é que isso tem a ver com tudo que a gente comentou até agora? Um dos principais documentos que pautaram toda essa série, que é o documento que prova que Van Haslock era um agente da CIA, inclusive o codinome dele era Auraci 1. Esse documento ele foi liberado em 2022, né? Tá aqui, 2022. Pela questão aí, né, da questão do Kennedy, do ato, né, da questão do Kennedy, das gravações do Kennedy de 92. Ou seja, esse documento está na esteira das questões aí ligadas à questão do Kennedy. Então pode ser que isso daqui que o Trump está fazendo agora possa abrir um novo flanco aí de pesquisas com mais documentos, contando mais sobre a história do Brasil. E aí, para todas as pessoas que chegaram até aqui, eu espero que elas possam, sei lá, olhar para a história do Brasil com outros olhos, vendo que a coisa é mais complexa, é bem mais complexa que parece, bem mais complexa mesmo que parece. Bem mais complexa do que parece. E aí, eu não sei se é porque tem umas configurações, mas deixa eu ver nessa aqui, ó. Só para dar um assim, ó. Aqui tá o suficiente, né? Tá vendo aqui que tem um número, né? 2022. Esse documento aqui, que prova que o Van Haslocker era um agente da CIA, que chefiou o IBAD, que nas eleições de 1962 financiaram com dinheiro internacional 600 deputados estaduais, 250 deputados federais, 12 senadores, 8 governadores. Pouca coisa, né? Pouquíssima coisa. Esse dinheiro também vem grande parte dos Estados Unidos. Então você vê como são as coisas. Não é de hoje que tem aí financiamento, ONGs, etc, tudo mais, pra galera do barulho. Não vai achando que esse dinheiro aí cai na mão de um conservador, do bolsonarista da época. Esquece que na época nem se existia. E esse documento aqui, ele só tornou... Cadê? Aí, foi mal. Tava tentando aqui procurar uma coisa que eu pudesse botar de uma forma um pouco maior. Esse documento aqui, ele só veio a público em 2022. Este documento só veio a público em 2022. Então, por mais que você tivesse algumas suspeitas na história, né, que você, poxa, leva a crer que o Ivan Haslocker é sim um agente, já tinha certo nisso na imprensa no passado, algumas suspeitas, inclusive dos próprios militares brasileiros, provar mesmo só em 2022. E eu tô falando isso, frisando, repetindo, que é para você olhar para a história e não achar que tudo é uma coisa engessada, que já se descobriu sobre tudo o tempo todo. E se você não tentar olhar as coisas que vão aparecendo, os novos elementos, no contexto, né, não apenas como simples fatos isolados, você não vai conseguir entender as coisas. Porque o mundo é mais complexo. E o mundo não é simplesmente o bem versus mal, apenas dois lados. E... cadê? Vamos lá. Aqui, inclusive, aqui é só lembrar, né? Um tweet que eu fiz. Até o último fio de cabelo de Deep tremeu com essa. Minha Nossa Senhora. Comprou a briga do século e digo vocês uma coisa. Achei documentos sobre a ação da CIA no Brasil quando desclassificaram parte dos arquivos do Kennedy, ou seja, pode ter mais informações sobre o Brasil nisso. Publiquei isso aqui dia 23 de janeiro de 2025 e tá ali. Donald Trump afirmou que seu governo tornará públicas, nesta terça, dia 18, cerca de 80 mil páginas de documentos relacionados à questão da morte do Kennedy. Não necessariamente está ligado a isso, está ligado ao governo dele. E não demorou muito para começarem a aparecer
diversos documentos falando sobre o Brasil. Vamos começar por isso daqui, né? Mike Bem, vocês devem conhecer, fez uma postagem falando, tem aqui, 1123 documentos classificados, que já estão aqui, acabaram de ser liberados, tá aqui, no Arquivo Nacional dos Estados Unidos, né? Archives.gov. Aí eu falei, tiver alguém aí, irmão, que trabalha aí com data mining, sabe? Poder aí pegar tudo bonitinho, dar um bizu, procura umas coisas aí, Brasil, Horaci, Hana Mine. Nesse documento eu fico muito agradecido. E aí apareceu um cara lá nos meus comentários chamado Doc4K falando, esse aqui tem Brasil, mas não entendi o contexto. Pronto. A gente vamos entender, vamos tentar pelo menos, né? Veja só como são as coisas. Tá lá, essa aqui é a primeira página, ali em cima, 2025, release. Ou seja, liberaram agora em 2025. É relativo a um programa psicológico, né? Questões psicológicas. Isso daqui tá ligado, a gente já comentou tanto no primeiro episódio quanto no quarto episódio sobre questões que envolvem o uso da imprensa, né? E também de algumas agências de inteligência, como a USIA na época, a USIA e a USIS, USIS e USIA, não é o SAGE, é USIA e USIS, para você conseguir impor determinadas narrativas que sejam favoráveis ao governo americano. Na época, isso aqui era principalmente focado a combater as narrativas que o regime de Fidel Castro tentava emplacar ao redor do mundo. Quem é que estava falando a verdade? Aí é uma questão ainda mais complexa. Fidel Castro estava vindo falar a verdade ou estava vindo fazer propaganda? Os Estados Unidos estavam vindo falar a verdade ou também fazer propaganda do lado deles? Tá lá. Aqui tá em inglês, né? Tudo bonitinho. Se você quiser, você pode pegar lá, dar uma lida. Já vamos aqui para tradução bem bonitinha. Assunto: Subcomissão de Programas Psicológicos Cuba. Uma reunião do Subcomitê Interdepartamental Programas Psicológicos sobre Assuntos Cubanos foi convocado na sala 7.519, New State, às 2h30 da tarde, 30 de dezembro de 63. A pauta da reunião não foi pré-anunciada. Estavam presentes do Estado o presidente Boulder, Sylvester e Montenegro. Da CIA estava o Tilton e Holloway. Da USIA, o Murphy. Você tinha gente da CIA e tinha gente da USIA. Que no Brasil, a gente comenta sobre o caso do Cubelos e... Qual foi outro caso? Foi outro caso do Zalaia. Zalaia, tá no primeiro episódio. 2 casos aí que tiveram que a USIA faz parte deles. Foram discutidos os seguintes tópicos. Reunião da CUTAL. Era a CUT da América Latina. Marcada para o Rio de Janeiro, de 24 a 28 de janeiro, o senhor Montenegro, assessor trabalhista do Estado para a América Latina, descreveu a reunião antecipada como uma assembleia fundadora de líderes trabalhistas de esquerda, socialistas e comunistas que tentarão resolver as suas diferenças. O Estado acredita que haverá um esforço concentrado dos comunistas para arrancar a liderança da Federação Incipiente dos Elementos Socialistas Mexicanos. As seguintes ações foram discutidas. Uma coisa. Então, você tinha um evento, que era um evento de esquerda, né, ou pelo menos simpatizante de esquerda, de matizes diferentes. E isso é uma coisa que fica clara nos primeiros episódios. Sempre repito para vocês, não adianta você querer olhar para o passado e achar que era tudo uma coisa só, que não existiam grupos, facções, alas diferentes e que todas elas, né, concordavam entre si a maior parte do tempo e não tinham divergências. Tinha uma turma que era mais radical, seriam os comunistas da vida, e tinha uma turma mais ou menos, lá, em especial a questão, os líderes trabalhistas. Aí a galera tomou algumas decisões do que fazer. 4 ações que eles iriam tomar. Primeiro, o Estado deve enviar um telegrama ao embaixador dos Estados Unidos do Brasil. O Estado é o Estado americano, para verificar até que ponto os elementos governamentais locais, não nacionais, apoiarão ações perturbadoras e de assédio antes e durante a reunião. Ou seja, são as pessoas ligadas ao próprio Estados Unidos, né? Manda lá para a embaixada para ver aí, né? Os elementos governamentais locais, né, não nacionais, ou seja, que não sejam brasileiros. E aí, como é que você vai apoiar? Não, talvez o próprio Estado brasileiro, enfim. Queria saber como é que vai ser, como é que vai ser o apoio. Vai ter ou não vai ter apoio? 2. Declarar circular as postagens latino-americanas com a sugestão de que influências locais sejam utilizadas para desencorajar os delegados dos países de comparecerem à reunião. Esse item 2 é bem curioso. Quando a gente observa o ano de 2000
e 21 e 22, especial, né? Você vê lá Bolsonaro, ele tinha algumas pautas, inclusive sobre mais segurança durante as eleições. Aí Bolsonaro fez uma reunião. Os anos foram se passando e muita gente acabou descobrindo que aquela reunião que Bolsonaro fez para tentar mostrar algumas coisas, né? Falar, cara, talvez a gente tem algumas coisas que podem ser melhoradas. E muita gente chegou naquela reunião já com um briefing, né? De que, cara, não vá, tenta esvaziar, não participe. Se for lá, já saiba que Bolsonaro está errado. Você vê que a galera tá sempre de olho no que está acontecendo. Eles têm os interesses deles. Se nessa época aqui era nobre, vou fazer como eu fiz nos 4 episódios. Fica ao seu julgamento. Mas que o Brasil tem sempre alguém se mexendo para um lado e para o outro, não tem nem o que falar. Terceiro, a UZIA considerará transmissões da VOA para a América Latina a fim de explorar denúncias sobre as condições de trabalho em Cuba, Alemanha Oriental e a China comunista. Tá ali, ó. A UZIA vai colocar. Isso a gente também abordou amplamente primeiro e quarto episódio, né, dos dossiês. E olha o último. A CIA continuará... eles chamam de black propaganda. Seria, né, bem para falar, um negócio assim meio... Não seria ilegal também, né? Assim... Um negócio não convencional. A CIA continuará com as operações não convencionais no Brasil, o que sugere adiamento da reunião. A gente vai continuar aqui fazendo nossa propaganda do nosso jeitinho. Então a galera tá aqui no Brasil. Quando você fala de 2022 não era Bolsonaro, eles também vieram aqui no Brasil, né? Então, a turma tá aí há muito tempo. Eles ainda estão aqui. Outro documento que vem na sequência e mostra que o Brasil basicamente viveu o palco de uma batalha entre a CIA versus a KGB, os cubanos e a turma lá da China. Vamos botar, né, esses três, vamos esses dois blocos. Arquivos JFK. Comunicações da CIA revelam planos de treinamento secretos em São Paulo. Esse documento foi revelado parcialmente. Um telegrama da CIA de dezembro de 63 descreve uma viagem clandestina a São Paulo, ligada a uma operação secreta de treinamento. O documento menciona preparativos de viagem, né, e um briefing de treinamento, embora algumas seções permaneçam redigidas. O briefing provavelmente se refere a operações altamente confidenciais que exigem protocolos de segurança rígidos. Notavelmente, as atividades de treinamento no Brasil estavam conectadas a objetivos estratégicos mais amplos do governo dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, particularmente no que diz respeito aos esforços anti-Fidel Castro e ao envolvimento latino-americano. A extensão total da operação permanece parcialmente obscurecida devido a redações confidenciais. Fonte, arquivo JFK, tá lá o número do protocolo para você achar. O Mário Naufal, jornalista aí, direto fazendo até Space com o próprio Elon Musk. Ele até fez, acho que um com o próprio Bolsonaro. Não foi com o Bolsonaro, foi com o Eduardo. Ela participou, conversou lá, falou um monte de coisa. Tá ali. Agência, de onde partiu, né? Agência da CIA, mandou para JM Wave. Na hora que eu vi, eu falei, opa, eu conheço isso. Esse nome já apareceu nos nossos dossiês. Essa sigla é um acrônimo, né? um código. Está criptografado. Data do 14 de dezembro de 63. O documento não disse realmente muita coisa, como está ali a questão, mas só falou, não, o Alexander Shetland, ele vai chegar em São Paulo aí, sabe, para fazer uma viagem, e vai falando que vem pro treinamento. Mas que treinamento é? É treinamento aí. Os detalhes você realmente não sabe, mas ia rolar, a CIA, né, estava focada em dar um tipo de treinamento. Contra o que? A gente não vai saber. Quando você olha essa questão do JM Wave, a gente já tinha comentado, esse site aqui ele se dedica a analisar esses documentos da CIA. Mary Ferrer Foundation, JM, né? Vai ter várias coisas debaixo da sigla JM. JM Wave é a estação da CIA em Miami. E quando você olha a história do Brasil por diversos momentos, parece que muitas das coisas ligadas a Cuba, tudo que estava ligado a Cuba, meio que passava aí pela JM Wave. Então esse tipo de treinamento, eu creio, existe uma tendência de ter algum tipo de relação com algo ligado a um embate de narrativas em torno da questão cubana. É uma tendência. Outro documento da CIA liberado aí pelo Trump agora.
No final de 1962, agentes de campo da CIA descobriram uma rota de correio segura entre Miami e Havana, usando o sistema de mala diplomática do consulado brasileiro. Em 62, o Jango já era presidente. Mesmo o Jango sendo presidente, e eu acho que o Jango era muito simpático aos Estados Unidos, você via que os Estados Unidos conseguiam utilizar o consulado brasileiro lá nos Estados Unidos como um puxadinho para levar informações de inteligência para dentro de Cuba. Olha lá, né? A gente estava investigando contatos cubanos em Miami, Nova York, rastreando indivíduos com ligações com operações dentro de Cuba. A mala transferida mensalmente entre o consulado brasileiro em Miami e a embaixada em Havana tornou-se um canal secreto para o envio de cartas e materiais de inteligência para Cuba. Eu falei, mas vejam só, né? Quando você vai para o governo Bolsonaro, eu gosto de fazer esse paralelo, né? Algumas matérias, inclusive pela mão do Jamil Chad, falando que mesmo Bolsonaro tendo uma determinada política internacional marchando numa direção, o Itamaraty, né, pelo menos algumas pessoas do Itamaraty, não respeitaram a vontade popular. Alguns burocratas acham que estão acima do bem e do mal e que eles podem fazer o que eles bem entenderem, né? Porque esse é o Brasil, porque esse é o Brasil. E aí mostrou como eles sabotaram diversas coisas da agenda de Bolsonaro. Então, talvez o governo Bolsonaro pudesse ter feito mais. Mas você vê que isso não é algo novo, né? Você vê que o Itamaraty é um braço independente, faz o que quer. Mas a política é assim, não é uma empresa privada, né? Aqui está a primeira página, pode ver ali, ó, liberado em 2025. JM Wave, né? Sempre ligado às questões cubanas. Tá aqui. Tá meio ruim de ler, mas eu fico surpreso hoje em dia com a tecnologia. Botei no tradutor, ele conseguiu traduzir bonitinho. E vamos dar uma olhada. Cheio de siglas. E vamos ver depois também o que são essas siglas. Tá lá, ó, referência, o ECA 6637, datada 23 de novembro de 62. Os esforços da Ancutler-1 durante o período do relatório foram direcionados para apoiar a Operação Anfauna e desenvolver novas operações Kutub. Em apoio à Operação Anfauna, ele tem investigado Anfauna 4, uma coisa que eu percebi. Anfauna normalmente é uma coisa maior, ou um grupo, tipo uma instituição, uma ONG, ou um nome de uma operação, e quando a CIA coloca um dígito após, a ela sempre se refere a uma pessoa. Então você pega Auraci, Auraci é o IBAD, Auraci 1 é o Ivan Haslocher. Você vai olhar já com quem é o que é o Anfauna e o que é Anfauna 4. Para o qual entrevistou 7 maçons em Miami, que presumivelmente deveriam conhecer Anfauna 4, mas não conheciam, e 2 indivíduos em Nova York que o conheciam. Ancutler 1 também relatou um potencial canal de correio para Anfauna 1 usando Martim Gonzalo Abelen, cidadão brasileiro, nascido em 1915, que é funcionário do consulado brasileiro, e o seu irmão, Martim Manuel, deve ser Martim, não, os dois são chamados Martim, não são, porque a Abelen está em maiúsculo, né? Não sei se é Gonzalo Martim, Manuel Abelen Martim, enfim. Gonzalo e Manuel, os dois irmãos, que, enquanto Gonzalo era funcionário do consulado brasileiro em Miami, o Manuel estava na embaixada brasileira em Havana. Esse é o nosso contatinho. Está ali a explicação. Uma vez por mês, uma malote passa entre o consulado brasileiro em Miami, a embaixada em Havana, e a Ancutler 1 tem feito uso dela para enviar cartas para postagem em Havana para Ancutler 2. Os dois irmãos Abelen são amigos pessoais da Ancutler 1 e da Ancutler 2. Mas a Ancutler 1 não acredita que eles ainda estariam dispostos a carregar ou enviar qualquer material óbvio de espionagem. Ele acredita que eles estariam dispostos a levar comida enlatada para Ancutler 2 e isso está sendo explorado com a ideia de esconder dinheiro, mapas, etc. nas latas. Mesmo no governo do Jango. Aí tá ali. AM é tudo ligado à questão... Aqui tá a versão em inglês, né? Operações, organizações e indivíduos relacionados a Cuba. Quando você vai olhar o Ancutler 1, é irmão de David Capeza Coupal, correio da rede Anfauna. Ancutler 2 era uma mensageira e a esposa de Ancutler 1. Era conhecida como Carmina.
A Anfauna era uma rede de agentes em Cuba, quase todas mulheres, fornecendo reportagens militares, políticas, econômicas, incluindo relatos sobre a tentativa de dar fim no Fidel Castro. Anfauna 1 era David Cabeza Culpal, líder da organização Anfauna, né? Anfauna 3, Hortência Horizondo Menezes, tá lá, e Anfauna 4 era o Gonzalez, um importante oficial do exército cubano, desejoso de desertar em 62. Era contato lá, ó, quero sair daqui de Cuba, me arruma aí uma guarida, que eu jogo uma banana pro Fidel Castro e ajudo vocês. E o Brasil servindo aí, né, de mensageiro na confusão. Olha isso daqui. Isso aqui é um documento que só tem 2 páginas, que não fala muita coisa. É um documento dos anos 60. Cadê a data? Putz, acho que a data fica no próximo. Não estou em dúvida, isso aqui acho que é 1960. Mas quando você olha esse documento, ele está falando sobre as bases da CIA ao redor do mundo. Na divisão WH, deve ser Western Hemisphere, né? Hemisfério Ocidental, deve ser isso. Você vê que a CIA tinha bases em Brasília, cadê? Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Bases. 5 bases no Brasil. 5 bases no Brasil. E ver que tem uma no Nordeste, e em especial em Recife, faz muito sentido. Principalmente quando você olha que o núcleo Nordeste do IBAD se concentrou em Recife. Desculpa, em Pernambuco como um todo, não é em Recife, óbvio. Mas se concentrou em Pernambuco, no estado de Pernambuco. Tinha lá como principal pessoa a ser combatida o Miguel Arraes. Então faz total sentido. Você fala, pô, a turma tava lá, né? Tava lá no Recife. Mas veja só como são as coisas. Enfim, isso é o que tem formamento da CIA no Brasil. Mas não só tinha CIA no Brasil, né? Pelo amor de Deus. Também tinha galera que vira um pouquinho mais à esquerda, ou talvez bem à esquerda. Também liberado em 2025. Um documento da CIA, datado de 27 de março de 1963. Tá aqui a versão em inglês. Tá aqui começando a traduzir. Isso daqui não deveria chocar ninguém, porque esse tipo de informação, na verdade, esses relatos, se eu não me engano, ele já começa desde 1960. Aqui já está falando de 62, 61. Mas desde 1960 já se fala isso, que é quando tiveram as primeiras expedições de brasileiros que foram receber treinamento em Cuba. Eu não sei qual foi o ano, mas uma pessoa que foi lá dar um abraço no Fidel, ver como é que funcionam as coisas, foi o senhor José Dirceu. Então aqui é só um complemento, né, de uma coisa que deveria ser amplamente conhecida. Mas agora você tem alguns números. Aproximadamente 400 cidadãos brasileiros viajaram legalmente para Cuba em 1962 e outros 24 nos 2 primeiros meses de 1963. Acredita-se que um total de cerca de 50 brasileiros receberam treinamento específico de guerrilha em Cuba, começando com um contingente de 12 homens em julho e agosto de 1961. Sabemos de 19 brasileiros especificamente. Um oficial desertor do exército cubano, que afirma ter administrado uma base para treinamento de guerrilha, relata que 37 brasileiros fizeram cursos lá em um momento que não coincide com os 19 casos em nossos registros. Pelo menos 4 dos estagiários de guerrilha no continente original de 12 estavam conectados aos campos de treinamento de guerrilha das ligas camponesas brasileiras, expostos pelos documentos do acidente aéreo da Varig. Pelo menos 6 desses campos foram estabelecidos e cada um deveria ter 30 homens, pelo menos, um líder treinado em Cuba. Sabe-se que apenas os estagiários cubanos foi preso. No total, houve apenas 3 prisões, embora 24 mandados adicionais tenham sido emitidos. Aí, continuou o documento para mostrar o seguinte. 4. Brasileiros em posições de influência, que se sabe terem recebido treinamento em Cuba, incluem Clodomir dos Santos Moraes, número 2, nas ligas camponesas e principal agente na criação dos campos de treinamento, ainda preso. Joaquim Ferreira, Pedro Mota Barros, Rivadiva Braz de Oliveira e Amaro Luiz de Carvalho, que são dirigentes da Liga Camponesa,
Ferreira advogado, foi economista da Sudene, Agência de Desenvolvimento para o Nordeste Empobrecido. Barros e Oliveira também são líderes estudantis e Barros é líder juvenil do Partido Comunista. Florentina Alcântara de Moraes, líder estadual do Partido Comunista do Brasil em Pernambuco. E aí você tem o Carlos Daniele, Ângel Arroio, Maurício Grabois e João Amazonas, que eram líderes do dissidente Partido Comunista. Isso não devia ser novidade, mas agora você tem os nomes, né? Sei lá, se um dia o pessoal achou que era a teoria da conspiração, você está vendo agora provado por A mais B. Você também teve outro documento, e esse aqui agora talvez seja o mais polêmico e o que abre a melhor das discussões. Olhar para tudo isso daqui como se fosse um simples fato isolado que prova tudo por A mais B, eu acho que não prova tudo por A mais B. Tem que olhar com um olhar relativamente crítico para entender e trazer uma contextualização. Ainda mais porque foram eventos que foram acontecendo ao longo do tempo, porque essa ajuda foi oferecida e tudo mais, mas indireto ao ponto. China e Cuba ofereceram apoio ao governador brasileiro. Em agosto de 1961, Mao Zedong e Fidel Castro ofereceram suprimentos e voluntários ao Brizola durante a crise política do Brasil. Que crise política? Que crise política é essa em 61? Brizola, liderando o movimento para garantir a sucessão do Jango, após a renúncia do Jânio Quadros, recusou ajuda, temendo que isso criaria um caso internacional e provocaria a intervenção dos Estados Unidos. Enquanto a oferta de Castro vazou para a imprensa, a de Mao permaneceu em segredo. Mas a CIA sabia disso. Ficou em segredo para a imprensa, mas a CIA sabia. Revelado ali em 2025, né, lá no topo, documento datado de 3 de setembro de 1961. Aí tá ali. Documento bonitinho, né? Na verdade, documento mesmo, a semana de 27 de agosto, distribuído em 3 de setembro. Aí vamos olhar, né? Botei aqui o parágrafo e tem uma segunda página que só tem uma linha. Aí eu botei aqui para ficar um embaixo do outro, para ficar mais fácil, né? Só para ver, para poder botar a tradução de tudo junto. Durante a semana de 27 de agosto, o presidente do partido, Mao Tse-tung, o cara falou Mao Zedong, na verdade é o Mao Tse-tung, dos comunas e o premier Fidel Castro de Cuba ofereceram apoio material, incluindo citações a voluntários, a Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, que estava liderando a luta no Brasil para garantir a sucessão à presidência do Jango após a renúncia do presidente Jânio Quadros. Brizola não aceitou a oferta, embora ele apreciasse o apoio moral, porque não queria criar um assunto internacional da crise política do Brasil. Comentários de campo, Brizola obviamente tinha medo que, se as ofertas fossem aceitas, os Estados Unidos poderiam intervir. A oferta de ajuda de Castro vazou à imprensa, a de Mao não. E aí você vê, a linha 2 diz que esse documento deveria ser disseminado, né, para o Estado, o Departamento de Estado, o Estado americano como todo, FBI, Exército, Marinha, Aeronáutica e duas siglas que eu não sei o que é. Eu acho que o Brizola tava certo, né? Falou, ó, a galera acho que tá... Ó, não é bom isso aí não, meu irmão. Fica de boa aí, tá? Obrigado pela ajuda. Obrigado aí pelo apoio moral, mas tô de boa. Vamos trazer isso aqui para um contexto maior. Teve gente que pegou isso daqui e falou, tá vendo aí? Tá vendo aí que 1964 foi necessário? Tá provado por A mais B que tinha, sim, uma grande ameaça comunista no Brasil, etc, tudo mais. Eu vou lembrar daqui a pouco até o que tá naquele livro que a direita vem com apreço, que é o 1964, o Elo Perdido. Mostra lá o que a KGB, a Tchecoslováquia falava. Mas o fato é, gente, é que em nenhum momento, essa galera colocou alguém na pista. Tiveram esses grupos armados no Brasil? Com toda certeza. Mas quando você pega o Jango em especial, esse não colocou. E quando você olha, quem já chegou até aqui, você tinha 5 bases da CIA no Brasil. Você tinha o Ivan Haslocker. Você tinha a CIA monitorando tudo que estava acontecendo e sabendo do que estava acontecendo. Então, o que estava acontecendo no Brasil naquele momento era um choque entre dois lados. De um lado, você tinha os interesses da CIA, junto com os interesses do que hoje no Brasil se chama dessa elite oligárquica, o establishment brasileiro, o mesmo establishment brasileiro de hoje também estava naquela época o mesmo, sem tirar nem pôr.
o mesmo. A gente vai ver até algumas figuras que estão aí até hoje. O mesmo establishment, os mesmos banqueiros, eram só os ancestrais, né? Gente que veio antes, era o pai, né? Você pega a família Moreira Salles. A crise política que até então anunciada era o quê? A turma no Brasil é tão democrática, respeita tanto o resultado das coisas, e aí é aquele ponto, você pode falar, mas, cara, vocês mudaram a regra no meio do jogo. A regra no Brasil previa o quê? O cara renunciou, assume o vice-presidente. Os caras deixaram o jogo assumir, mas eles mudaram o sistema político para o parlamentarismo. Da mesma forma que vocês veem que atualmente eles querem colocar o semipresidencialismo, que é a mesma bobagem. No final do dia eles querem tirar o poder do presidente, colocar normalmente na mão de uma classe que é eleita e que não é tão eleita assim. Porque você sai procurando na sociedade a galera que vota no chamado centrão, o cara vota por alguma razão que muitas vezes você até desconhece, ele nem lembra. Muitas vezes o voto de máquina, o cabresto, você vai gerando um cenário. Então a turma não queria deixar o Jango assumir a presidência. Aí o avô, aí colocaram o parlamentarismo, o avô do Aécio Neves era o primeiro-ministro, Tancredo Neves, e aí o avô do Aécio Neves montou lá um grande time, né, ministro, nomeou como ministro da Fazenda o Walter Moreira Salles. Olhar para trás achando que a gente tinha o bem versus o mal, não era assim. Naquela época, os Estados Unidos tinham o interesse dele, tinha não deixar que o Brasil se tornasse um país, que é um país continental, alinhado aos interesses da União Soviética, de Cuba, da Comunada. Não, isso aqui não. Esse era um dos interesses, não o único. Não o único. Se você pega os documentos, está lá, inclusive na segunda parte, documentos da época, os Country Plans, eles colocavam que um dos problemas também a ser combatido na América Latina era o surgimento dos movimentos nacionalistas. E a gente relembrava lá a questão da lei amazônica, tentando sabotar a soberania nacional. Você pega a questão do petróleo é nosso, que inclusive teve a CPI dos Rockefeller, mostrando que teve dinheiro, né? A Mancan Erickson aí metendo dinheiro em jornal para não falar bem da campanha Petróleo é Nosso, fazer total silêncio, fazer crítica. A mesma Mancan Erickson que o Lula estava tentando contratar aí sem licitação, né, Lula? As coisas não mudam. Você teve o escândalo do Walter Link, que falou que o Brasil não tinha petróleo. Olha só, o Brasil não tinha petróleo, que era geólogo que trabalhou para a Standard Oil, dos Rockefeller. Você teve o caso da CPI da Globo, Time Life, que a Globo estava recebendo um trocadinho vindo de fora, que meio que não podia. A CPI até falou que não podia. Por que a Globo não fechou? Ah, não me pergunte, que eu também queria saber. Enfim, você teve o caso do Instituto Hudson. Tiveram inúmeros casos tentando dar um totó no Brasil, uma rasteira, tomar uma coisa aqui, tomar uma coisa colar. Isso vem de fora. Nacionalmente falando, toda essa turma que apoiou o que aconteceu em 64, que não começou do dia pra noite, a gente comenta lá, você pega um homem que confessou, porque para mim isso é o melhor exemplo. Júlio de Mesquita Filho, dono do Estadão, ele confessa em seu próprio jornal, em 12 de abril de 1964, na página 144 Vespertino, Roteiro da Revolução, ele confessa que desde 20 de janeiro de 62, ele já estava tramando um golpe. Ele confessa. Agora, quando o Estadão fez 150 anos, a Folha de São Paulo relembrou isso. Ano passado, 60 anos de 64, Marcelo Godoy do Estadão precisou vir a público passar um pano para justificar o comportamento golpista do Júlio de Mesquita Filho. E esse establishment brasileiro são as mesmas pessoas que deram golpe de 1889. Então, o Brasil, eu até dou um exemplo, que é como se fosse um bambu. O bambu é uma árvore bem flexível. Você pode pegar o bambu, você puxa para um lado, você puxa para a direita, puxa para a esquerda, mas quando você solta o bambu, ele vai, daqui a pouco ele para no meio. Ele tende a voltar. O que a turma quer o tempo inteiro é levar o Brasil de volta à República Velha. Aquele mesmo esquema. Grandes oligarcas, ligado às corporações da época, lá atrás era o café, leite. Agora é o quê? O mercado financeiro. Chega esse negócio a carne também, né? Tem uma empresa aí, nosso irmão Batista, bicho muito poderoso. Você vai olhando assim, vai as coisas. É o mesmo padrão de sempre. Eles sempre fazem isso. Foi assim. Tomaram o olé do Vargas, tentaram tomar o poder em 32, perderam, mas tentaram. As mesmas pessoas. Tem um livro sobre isso, do filho do Dulles, né? O papel da faculdade, Largo de São Francisco, na Revolução de 30. Ele fala dos bucheiros da época. Você pega o 64. Aí, graças a Deus, agradeço aí ao Costa e Silva e os linhaduras pelo AI-2, porque o plano foi por água abaixo.
O plano era um governo rápido para eles tomarem o poder. E aí o milico falou, não, a gente vai ficar aqui. E aí começou a ter algumas tensões. Graças a Deus que eles não saíram. E é o momento que a Globo deixa de apoiar, que o Estadão deixa de apoiar. Então, olha para essas coisas com um contexto amplo, se você quer entender a história. Não dá para você analisar a história com viés de confirmação. Não dá. Simplesmente não dá. Mas não para por aí, não. Vamos pegar essa questão aí, né? E trazer à tona, não com base nos documentos liberados agora. Nessa busca por documentos liberados agora, eu achei em um desses sites aí. É outro site que também tem os arquivos. Não é o archives.gov, mas é um site do governo americano. Os telegramas secretos do Departamento de Estado para o presidente. Esse daqui sai da Embaixada do Rio de Janeiro. 21 de novembro de 63. Olha o item 8. O que a galera está monitorando. O discurso do diretor do Estadão. Tu vai dar uma olhada, né? Tá ali em inglês. Júlio de Mesquita Filho, diretor do Estadão. Né? Eles classificam como o New York Times do Brasil. Tá tudo errado, não. É relatado em seu jornal e em outros, por ter dito na reunião da Associação Interamericana de Imprensa em Miami, em 18 de novembro, que a única esperança para o Brasil é uma mudança de governo. Mesquita também teria dito que, embora o presidente Goulart não seja comunista, veja, nem o Júlio de Mesquita Filho achava isso, e nem os americanos achavam que o Jango era um comunista. E isso, às vezes, assim, hoje me incomoda um pouco, mas eu entendo a cabeça. A direita tenta encaixar todo mundo. Todo mundo é comunista. Não, gente, nem todo mundo é comunista. Nem todo mundo é comunista. Os chamados trabalhistas, eles estavam na esquerda, sim, mas não necessariamente são comunistas. A grande crítica quanto o Jango era a leniência dele em relação aos comunistas e a proximidade dele com vários comunistas. Não entender essas nuances, você não vai conseguir pegar a coisa no contexto geral. Mas tudo bem. Enfim, ele está cercado por comunistas, ó. O Jango não seja comunista, ele está cercado. E conselheiros criptocomunistas que estão fazendo de tudo para impedir o sucesso da Aliança para o Progresso, que era um programa lançado pelo Kennedy, que o dinheirinho cantava, rodava, chegava no bolso de muita gente. E isso daqui surge no mesmo contexto da criação da USAID. É o pai da USAID, Aliança para o Progresso. E o Júlio de Mesquita queria que o dinheirinho rodasse, porque esse dinheirinho estava chegando em especial por Carlos Lacerda, que era o candidato do Júlio de Mesquita Filho. Enfim, a nova assistência dos Estados Unidos ao Brasil será inútil até que o atual governo seja substituído. Ele acrescentou que o regime de Jango pode acabar em breve violentamente, como aconteceu com o regime do ditador Getúlio Vargas. O que a gente está vendo agora no Brasil? Eduardo Bolsonaro se exilou. E por quê? Porque Eduardo Bolsonaro começou a ser perseguido pelo PT, porque ele resolveu contar o que estava acontecendo no Brasil, pela ótica dele. Coisa que o PT já fez no passado. O Estadão, que publicou semana passada um editorial para justificar o apoio que ele deu ao inquérito das fake news, que já tem 6 anos. 6 anos. 6 anos. Né? Ele fez aí coisa. E aí você tá vendo o cenário que todo o consórcio fica, né, quase que justificando que realmente Eduardo Bolsonaro tem que ser punido. Como que a gente pode viver no Brasil, em pleno 2025, que o Estadão, o dono do Estadão, foi lá fora pedir intervenção, falar que o dinheiro que vocês estão enfiando, enfie dinheiro, eu quero que você enfie, mas tem que derrubar o governo, e aí talvez o governo caia de forma violenta. Se Eduardo Bolsonaro falasse aqui, aconteceu o que com o Eduardo? O que ia acontecer com o Eduardo Bolsonaro se ele falasse isso? Mas é pior. Eduardo, meu Deus, é um fritador de hambúrguer perto do Júlio de Mesquita. Coitado, queria Eduardo ser um golpista igual o Júlio de Mesquita Filho. As declarações de Mesquita provocaram reações imediatas e previsíveis nos círculos da administração. Última hora chamou de Rosa de Toque e o ministro da Justiça, Jurema, está ameaçando acusado de violação da Lei de Segurança Nacional. A reação, no entanto, até agora tem sido consideravelmente menor do que se seguiu a publicação de entrevista do governador da Guanabara, o Lacerda, em 29 de setembro no Los Angeles Times, semana 40, também fez, falando contra o Brasil. Aqui podia. Quero Jango. É interessante notar a total falta de reação da administração à terceira declaração inflamatória, porque tiveram 3 declarações. O Júlio,
Lacerda e o Brizola, que também deu uma entrevista lá, né, feita em imprensa estrangeira nos últimos 2 meses por uma importante figura pública, a do cunhado de Goulart, Leonel Brizola. Aí você vai dar uma olhada. 24 a 30 de novembro, aqui já é repercussão. O que os Estados Unidos estavam comentando foi noticiado no Brasil. O Mesquitão, ele contou, você vê, o cara sabia exatamente o que ia acontecer. Disse o Júlio de Mesquita que o Goulart vai ser derrubado em breve, que a deposição do Goulart poderá ser violenta, tal como foi o Vargas. Adiantou que a situação nacional é de tal forma grave que ele, em realidade, não devia ter abandonado o Brasil nos momentos, era iminente. Vai ter um relatório dos Estados Unidos falando isso daí, o golpe é iminente, nesse mesmo período de novembro. Depois do presidente, os brasileiros estarão numa situação em que até as liberdades mais comuns poderão perder. Não é uma ditadura, levezinha. Porque o país não poderá sair dessa situação e passar imediatamente uma etapa constitucional. No lugar do presidente derrubado será colocado o governo forte, militar, mas não será eterno, porque a ditadura não é compatível com a vontade do povo. Aí veio o AI-2, que nos salvou desses golpistas. Os golpistas brasileiros, Júlio de Mesquita Filho, dono do Estadão, turma da Globo, parabéns pelo AI-2. Obrigado, Costa e Silva. Obrigado, Costa e Silva, por não largar o outro. Obrigado. Deu o golpe nesses pilantras. Contudo, quando o governo cair, duvido que haja um governo democrático em seu lugar. Quer celebrar? Celebra o AI-2. Celebra o AI-2. Porque essa turma veio em 64 e aí tomou um AI-2 para chamar de seu. Eduardo Bolsonaro, você que tá vendo o mundo cair nas suas costas, só por relatar o que está acontecendo ao Brasil. Eduardo, quem é você na fila do pão perto do Mesquitão? Júlio de Mesquita pede aos Estados Unidos que não permitam Tacuba no Brasil. E que para isso acontecer, estarão prontos para lutar até mesmo usando bomba atômica. Tu já pensou se Eduardo Bolsonaro fala assim, não, rapaz, mas larga lá, um cabum no Brasil. Se pessoas forem perder sua vida, tanto faz. É pelo bem da democracia. Tu já pensou se Eduardo Bolsonaro fala isso? Tu já pensou se Eduardo Bolsonaro falando isso? É essa galera que tá aí no Brasil hoje falando o que é ser democrático e o que não é ser democrático. Muito surpreendia o escasso interesse dos Estados Unidos pela grave situação no Brasil, onde frisou o Goulart está cometendo o grave erro de planejar um golpe com a ajuda dos comunistas, né? Confia no Júlio de Mesquita Filho. Golpista é ele, viu, irmão? Botar a vida de brasileiro em risco. Aí você vê aqui, ó, um relato que corrobora com o que eu falei, que não dá pra olhar aquela questão de 61 e falar, tá vendo aí? Rapaz, olha lá, o Jean comunista. Não é porque uma ajuda foi oferecida que tá justificado, faz aí, acontece. É não entender o contexto da época. Quer uma classificação porque aconteceu? Chame de golpe militar empresarial transnacional. Sendo que a força mais fraca era os militares. Não à toa foram o espantalho, que ficou pintado, sendo que os militares foram uma parte da administração pública. Quando você olha os civis que fizeram parte do governo, ninguém fala mal deles. Você já viu alguém falando mal do Roberto Campos? Pelo contrário, né? Você já viu alguém falando mal do ministro da Educação da época? Que assinou o acordo do Michael Seide? Tu nem sabe quem é. Você já viu alguém falando mal do Jorge Melo Flores? Do Bulhões? Lucas Lopes? De toda a turma ali do núcleo financeiro, monetário, econômico, que fez todas essas mudanças, né, na legislação financeira brasileira, criou o Banco Central. Já viu alguém falar uma coisa? As críticas ficam restritas aos militares. É o espantalho, é o elo fraco. Goulart tolerou a expansão do comunismo, diz relatório do Departamento de Estado. Em relatório dirigido à Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes, ontem divulgado, o departamento disse que, em certos momentos, o conflito na América Latina parece pender a favor dos comunistas, mas que, de modo geral, o mundo livre está triunfando. A crítica ao governo Jango e ao seu predecessor, Jânio Quadros, foi inusitadamente forte. Segundo documentos, comunistas lograram triunfos significativos no Brasil, sendo tolerado pelo Jango a influência dos comunistas e dos extremistas de esquerda nos meios sindicais, agrários, estudantis, bem como nas forças armadas e outros setores. Essa era a principal crítica. Aí você pega esse documento. Esse foi revelado ontem. Esse é de ontem. Ele corrobora. Esse daqui é da CIA. O outro é um departamento de Estado, ali, embaixada. Esse é da CIA mesmo. Esse é o da inteligência. Tá ali. Para o presidente, top secret.
Super secreto. Brasil. O perigo de um golpe imediato contra o regime de Goulart diminuiu com a decisão do comandante do 2º Exército, general Bevilacqua, de não se juntar aos conspiradores do golpe. Em novembro, a CIA já sabia que tinha um golpe iminente. Júlio de Mesquita fala, olha, eu tô aqui, nem sei se eu podia estar aqui, porque o golpe vai vir daqui a qualquer momento. Bevilacqua tem sido uma espécie de sem-tensão, pode ter sido solicitado a entregar seu comando hoje, como parte de uma série de realocações feita pelo Jango para manter os militares equilibrados. Do outro lado da moeda, há uma crença generalizada que o próprio Jango recorrerá em algum momento a um golpe para estabelecer um regime autoritário. Aí depois segue com mais 3 itens. Como exemplo, Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados e próximo na linha de sucessão à presidência, disse ao embaixador no sábado, o Lincoln Gordon, que inclusive ajuda a trazer o dinheiro para o Brasil para as eleições de 62, confessa muita coisa, leva o McCloy para falar com o Castelo Branco, para destravar a questão da Hannah Mine, aprontou e muito. Nossa! Assiste lá os 4 primeiros episódios. Aí falou para o Lincoln Gordon que desconfia profundamente das intenções de Goulart e pretende manter a mais rigorosa vigilância do Congresso. Tu já imaginou? Presidente da Câmara, conversando com o bastidor melhor. Olha, tá isso aqui, viu? A gente vai tomar aqui, ficar vigilante. Fica ligado aí, viu? Que eu tô ligado lá de cá. Nossa estação no Brasil, aí olha qual era a percepção da CIA. E acabou meio que sendo por isso daqui. A gente aqui no Brasil acredita que Jango está vivendo em um mundo de sonhos. Ele parece estar fora de contato com a realidade ou muito mal informado. A opinião pública não está com Jango. A tradição de que o poder político só deve ser transferido constitucionalmente é muito forte no Exército, apesar dos relatos de golpe. O maior perigo deste lado é que a oposição possa recorrer a algum ato ilegal, dando a Goulart a desculpa para assumir o poder. Porque em 61 eles já tentaram com a questão do parlamentarismo. Inclusive, no 4º episódio, o Golbery relata, numa das poucas entrevistas que ele deu na vida, falando que em 61 eles notaram assim, ó, deu errado, que eles só tentariam alguma coisa de novo. Eles só tentariam alguma coisa de novo quando eles realmente tivessem certeza que agora ia e que a opinião pública toda estava com eles. As condições foram conquistadas ao longo dos próximos meses que vinham a seguir. 31 de março aconteceu o que rolou. Aí, vamos dar uma olhada nisso aqui. Já vi que o vídeo é um pouco longo. Isso aqui é um relato da filha do Jango e de outro cara. Para depois a gente rever umas coisas do 1964. O Brizola insistiu para que o Jango resistisse, e hoje sabemos que os Estados Unidos estavam muito bem preparados caso isso ocorresse, como relata James Green. Então Lincoln Gordon pediu ao Departamento da Defesa de enviar uma força-tarefa de navais de vários tipos para o Brasil e deu o nome Operação Brother Sam, que é muito irônico, é muito cínico, porque a ideia da Aliança para o Progresso era de ser irmãos do Norte ajudando os irmãos do Sul. Então, o Uncle Sam, o tio Sam, ia ajudar a América Latina. Mas não era só tia, não é tia neto, era tia sobrinho, era irmãos que iam se ajudar. Então, eles enviaram essa força-tarefa com armas, com petróleo, com balas e tudo isso, com barcos, e começaram lentamente a descer pelo Caribe para o Atlântico do Sul, na direção ao Brasil. Não ocorreu uma guerra civil. O 2º Exército em São Paulo rendeu, decidiu ajudar a conspiração e apoiar o golpe. Houve uma possibilidade de uma certa dissidência dos generais no 2º Exército, mas em São Paulo, mas eles aderiram ao golpe. Então, depois de vários dias, quando não parecia que teria uma guerra civil entre as forças de Goulart e forças dos militares, eles retiraram essa força de força-tarefa. Mas João Goulart decidiu evitar um banho de sangue. Anos mais tarde, o governador do Rio Grande do Sul fez uma confissão à filha do presidente, Denise Goulart. Ele revelou uma conversa assim, muito íntima, só uma amiga minha, a Ana, e meu sobrinho, que era pequeno, meu sobrinho mais velho, filho de João Teixeira mais velho, devia ter uns, foi em 2014, né, 2004 que o Brizola morreu. Não lembro, meu sobrinho era bem jovem. E ele falou pra mim, depois de conversar muito tempo, ele falou, Denise, olha, eu tenho que falar uma coisa pra você, eu sempre fui contra o seu pai, no sentido de resistência, que ele não queria resistir, e eu achava que deveria ter resistido. Mas hoje eu quero até te dizer que ele tinha razão. Depois de passados muitos anos e ter refletido muito sobre isso, sobre a história, sobre nossa vida, seu pai, tio Jango, tinha razão. A gente não tinha condições de resistir. E ele tinha razão de dizer que ia ser um banho de sangue. E aí depois ele pediu desculpas pelo exílio, porque disse, a culpa de tudo que aconteceu com vocês, o exílio foi nossa, então eu também te peço desculpas. Desculpas. É incrível, né, senhor? Ela pediu desculpas erradas, né? Imagina, né?
O áudio tá ruim porque eles gravaram dentro de um restaurante, né? Você pode ver. Pelo tom do relato dela, não acho que ela tá inventando história. E se inventar, pra mim ter um fundo de verdade, tô falando, cara, o Jango em nenhum momento ele quis fazer alguma coisa. Calma que a gente vai chegar em alguma conclusão. Esse livro aqui, a direita o vê com bons olhos. 1964, Elo Perdido. O Brasil nos serviços dos arquivos do Serviço Secreto Comunista. Se esse vídeo tivesse saído na sequência dos outros 4, eu não iria relembrar isso daqui. Mas como não saiu, para não ficar nenhuma polêmica, vamos rever. Veja como não aceitar o apoio em 61, a Denise Goulart, filha do Jango, falando, pô, meu pai também não queria, como também encaixa com os próprios relatos, como o relato da CIA falando, ó, o Jango parece que tá em outro planeta, o cara tá no mundo do sonho, o cara acha que tá de boa. Como também, né, reforça isso aqui. Então você tem a negativa do Brizola, o relato da filha do Jango, o relato da CIA e o relato da KGB. Basicamente todos na mesma linha. Cara, o Jango nunca teve muita essa disposição meio golpista da vida. Tá, valeu. Os acontecimentos de 31 de março e 1º de abril de 64 foram uma surpresa total para o Serviço de Inteligência Tchecoslovaco, assim como a já descrita desconspiração do oficial de serviço de inteligência e detenção do seu colaborador Mané. Perguntava-se como é possível que a risendentura do Rio, tão elogiada, não sinalizou nada antes, porque ainda em 2 de abril de 64 relatou que a posição de Jango era forte. A inteligência da KGB falou em 2 de abril, já tinha 2 dias de golpe, não, o Jango tá forte, ele já caiu! Isso não é tudo. No dia seguinte, a residentura questionou a vitória da reação. Somente em 5 de abril, o registro da residentura expressa a suposição de que os militares aproximam-se cada vez mais ao fascismo. A deposição de Jango foi realizada diretamente pela extrema reação de círculos civis e militares, ou seja, por aquelas mesmas pessoas que realizam golpes em pequenos países centro-americanos. O fato é que nesses círculos nós não possuímos nem a nossa rede de agentes, nem contatos secretos. Temos, neste trecho, 2 premissas fundamentais. A primeira diz respeito a quem estava por trás do golpe de Estado e a segunda indica a ausência de fontes no bloco dos responsáveis, o que não aparece no primeiro ponto, Washington. Sabemos, portanto, que os agentes tchecoslovacos se dedicaram a identificar e combater a penetração dos Estados Unidos no Brasil, mas apesar da concentração nesse trabalho, não encontraram qualquer sinal da inspiração americana no golpe de Estado. A KGB falhou. Os caras não tiveram capacidade de perceber que a CIA estava no Brasil. No entanto, como o documento revela mais adiante, Jango sempre conseguiu resolver as coisas. Todos esses golpes preparados já haviam virado uma rotina tal que, de certa forma, paramos de acreditar neles. Na opinião do autor do relatório, Jango estava se preparando para o choque com a direita e estava ciente que ele aconteceria, mas acreditava que cumpria o papel de conciliador no confronto. Quando viu que a única alternativa possível contra as aspirações da direita era uma revolução esquerdista e socialista, reconheceu a sua derrota. Apenas isso pode explicar a hesitação do presidente que, segundo o capitão do serviço de espionagem, não pôs em jogo todas as forças que podiam defendê-lo. Até mesmo o mais forte dos exércitos, sem um líder que haja de forma decisiva, não possui nenhum valor, conclui o espião. Jango não usou da mobilização dos sindicatos, sargentos, marinheiros, forças nacionalistas no exército, pois temia que uma força como essa, posta em movimento, poderia dar partida à revolução socialista. Corrobora um pouco com o que a filha dele falou, né? Relatos. Em sua análise, Scorepa também chamou a atenção para o fato que a residentura deu importância demais aos pontos de vista do Partido Comunista Brasileiro, o que também atrapalhou na formação de uma imagem objetiva. Eles levaram em consideração os comentários do Prestes. Ao que parece, nos acontecimentos, o próprio Prestes estava convencido que o presidente venceria a reação. As mudanças nas Forças Armadas foram avaliadas erroneamente e seus avanços democráticos foram supervalorizados, pois o corpo de oficiais continuava bem mais ligado aos latifúndios e ao campo do que ao progressismo das cidades. Eram, em sua maioria, reacionários, como nos outros países da América Latina. Ali até a foto do documento, né? Entre os motivos mais importantes do desenrolar destes acontecimentos, o autor inclui, primeiro, a hesitação típica de Jango e sua incapacidade de levar as coisas até o fim são seguidas pela descrição da reação da imprensa.
Em vez de uma ordem imediata para a luta, em vez de conduzir o povo trabalhador para as ruas e convocar um levante nacional, em vez de armar os trabalhadores imediatamente, a rádio do governo, até quando ali apareceram alguns oficiais e bateram no locutor, transmitia somente juramentos patéticos de lealdade ao Jango, o que não ajudou em nada o confronto contra as bazucas e tanques oficiais. Em vez de irem à luta, os trabalhadores jogavam bola, acreditando que Jango resolveria tudo por eles. Na opinião do autor da análise, esta imprudência foi uma característica de todos, inclusive dos ativistas partidários. Aí neste livro, e esse livro, olha a data, 25 de outubro de 2027. 2017 foi 8 anos atrás. Esses documentos revelados agora não existiam. O documento do Ivan Halocher de 2022 não existia. Não existia na época. Então, na ausência desses documentos, com o conhecimento da época, Olavo escreveu o prefácio falando o seguinte: a importância vital deste livro reside em que demole a porretadas esse mito, mostrando que, em contraste com a ausência total de homens da CIA operando no Brasil, naquela ocasião, os agentes da KGB nas altas esferas da República eram documentadamente centenas, talvez milhares. Hoje se sabe que existiam vários homens da CIA no Brasil. Tá aí provado nos documentos. Tinha a base da CIA no Brasil. Tá aí, coisa, viagem, o cara tá chegando aí, vai lá, pega no aeroporto, faz isso, faz aquilo outro. 2017, grande parte desses documentos não existiam. Nenhum desses documentos que eu comentei aqui hoje existiam em 2017. No terceiro episódio que eu falei sobre isso, eu falava, cara, eu queria muito ouvir a opinião do Olavo diante dessas novas revelações. Tanto que ele falava, para sustentar que o golpe começou em Washington seria provar não que o governo americano ajudou a fomentar uma gritaria difusa contra a situação, mas que os agentes dele participaram ativo materialmente da conspiração. Participaram, enfiaram dinheiro desde 62. Mas não existe sequer indício da presença de um único agente da CIA e hoje está provado. Como poderia haver provas? E eu queria muito a opinião do Olavo, porque no mesmo ano de 2017, isso aqui é uma postagem de ontem. Tava o cara lá, ó. Parabéns a toda a galinha da verde, olavistas, por estarem ao lado errado da história dos anos 60, com aquela história de ameaça comunista. Tínhamos palpavelmente uma ameaça da CIA. Mas em 11 de janeiro de 2017 já tava lá o Olavo, ó. A CIA tem que ser fechada. Essa porcaria tem que ser fechada. E aí? Eu queria que você fechasse. Então assim, à luz dos novos documentos, e por isso que eu digo, a direita brasileira, ela tem que expandir um pouco, sabe? Na hora de fazer uma análise, trazer novos elementos. Não olhar uma coisa sem contexto. Mas calma, calma que eu tenho uma frase que acho que vai ajudar até a resumir mais tudo que a gente comentou até aqui agora, mas vamos falar da Alceide. Isso aqui eu acabei achando ontem. Isso aqui não é revelação de agora do Trump, mas um telegrama, era confidencial, datado de 1º de julho de 1963. Na verdade, datado de 27 de junho. Não sei porque aqui tá 1º de julho, né? Deve ser, sei lá, a data que foi remetido. Mas aqui tá 27 de junho. E aqui tá 1º de julho de novo, né? Então, foi final de junho, início de julho. Tem aqui várias coisas que estavam acontecendo, né? O que tá nesse documento. E tem o item 7. Alceide. Alceide sob ataque. Eu falei, oi, que história é essa, rapaz? Vamos dar uma olhada nisso daqui. Parece até que a gente tá vivendo 2025 de novo. Tá ali, né? Vamos pra tradução. Acordos estatais da Alceide sob ataque. O ministro da Justiça, Abelardo Jurema, declarou que está preparando um decreto para disciplinar a ajuda externa, exigindo que ela venha por meio do governo federal. Esta declaração segue a agitação contínua de Miguel Arraes e outros contra as supostas negociações diretas entre os Estados Unidos e os governos estaduais e municipais com fins políticos para contornar o governo federal. Eu falo, ó, o dinheiro não pode vir direto dos Estados Unidos para a prefeitura, não pode vir direto da prefeitura para o governo do estado. Tem que passar, pode vir pelo governo federal. Temos que dar organizado nesse meio de campo. 2025 a gente está vendo agora, né? Eu acho que agora vai andar com o Felipe Barros à frente da CREDEM, Comissão de Relações Exteriores e Defesa, um projeto de lei para dar enquadro, não só no dinheiro que chega para as ONGs, como também dinheiro que vem de outros países. E um dos pontos que o Felipe Barros coloca no seu projeto de lei é que, a depender dos valores, né, você tem uma cota anual sem salários mínimos, que não é muito lá essas coisas, mas passar disso daí,
vai ter que ter um parecer do Ministério da Justiça e Segurança Pública, justificando por que esse dinheiro é importante e que é um dinheiro legal. E caso esse dinheiro depois se descubra que não foi legal, que foi para alguma sacanagem, pode incorrer em crime de responsabilidade, ou seja, justificativa para impeachment. Então talvez o ministro vai pensar 2 vezes antes de deixar o dinheiro entrar. Antes de deixar o dinheiro entrar no Brasil. É uma das coisas. Você tentar coibir. Aí você vê que na época a turma também estava preocupada com o dinheiro da Alceide. Refletindo sua preocupação com essa questão, o governador Carlos Lacerda discursou em um almoço na Câmara de Comércio Americana em 26 de junho sobre o tópico de ajuda externa. Por quê? Porque o Lacerda recebia dinheiro. Porque o IBAD não só enfiou o campeão no Lacerda, mas até comprou jornal. Olha lá o 4º episódio do Talarico. Vai lá ver o Talarico. Assim, é umas coisas que eu fico assim, em pleno 2025, tem gente que ainda acha que o Carlos Lacerda era um expoente da direita da época. Minha Nossa Senhora. Declarando sua preocupação com a crescente confusão quanto à distribuição de ajuda no Brasil e acusações de favoritismo na Guanabara pela AFP, que eu acho que é a empresa de mídia que está aí até os dias atuais, né? Um gigante da imprensa internacional. Lacerda destacou que toda ajuda recebida pelo país havia sido examinada, revisada, aprovada por órgãos federais competentes e os recebimentos da ajuda Guanabara foram precedidos por solicitações do Estado para projetos razoáveis, dignos de aprovação. Ele não queria deixar de receber dinheiro. Aí tá ali, né? O comentário. A base factual dos argumentos é que a assistência foi condicionada à aprovação específica do governo federal, mesmo quando alguma outra agência governamental ou privada também pode estar envolvida. A embaixada acredita que a real intenção do movimento patrocinado por Jurema é bloquear qualquer iniciação de ação da Alceide por estados individuais e eliminar o lucro político acumulado pelos governadores, especialmente os que são oposição ao Jango, que lidaram diretamente com os Estados Unidos e outros doadores de ajuda. Eu acho que não está de todo errado. O ponto é que você não pode olhar a coisa como mocinho e vilão, mocinho e vilão, mocinho e vilão. Para de olhar para essa galera achando que são a direita, os conservadores, que vocês olham nos dias atuais. Aí, para dar aqui um exemplo, quem está falando da Alceide, só para a gente lembrar, quando o governo, os militares aí entram em campo, quem é nomeado para ser ministro da Educação é o Flávio Suplicy de Lacerda. É ele que fecha o acordo do Mercoside. E quando você vai olhar, a gente comentou isso aqui em episódios anteriores, os IPEsianos no poder, que é um artigo publicado, tem a lista das pessoas do IPES, inclusive o núcleo de inteligência do IPES, é o que vira o SNI, porque o Golbery era do IPES. Todas essas pessoas aqui fizeram parte do governo e você não vê a imprensa falando ai dessas pessoas. Para a imprensa brasileira, golpista, ditador, é Figueiredo, Costa e Silva, Médici, Geisel. Aqui não. Aqui não. Aqui são vítimas da sociedade. Aqui são democratas. Ou você é democrata ou você aceita fazer parte de um governo ditador. Foi um golpe empresarial, militar transnacional. A força mais fraca eram os militares. Tanto que viraram bucha de canhão, espantalho, joga ali e finge que foram os militares no poder. Não foram os militares no poder. Foi essa turma aqui, ó. Todo mundo do IPES. Todo mundo do IPES. Inclusive ali o seu Flávio Suplicy de Lacerda. Um tweet que eu acho que vai dar muito sentido tudo que a gente comentou até aqui agora. Esses documentos liberados sobre a Revolução de 64 me fez perceber que minha intuição estava correta. Se tratou de uma disputa entre a CIA versus a KGB e nada mais. A discussão para defender 64 depende de qual desses dois é menos maléfico para o Brasil. Mas no final do dia ninguém está preocupado com o Brasil. Só o brasileiro. Cada um tinha o seu interesse. E passado todos esses anos, 61 anos quase, 61 anos, as mesmas pessoas que estavam contra o Jango seguem no poder nos dias atuais, fazendo as mesmas barbaridades. As mesmas barbaridades. A esquerda não tem o mínimo interesse real de realmente entender o que aconteceu na época. A esquerda só quer fazer proselitismo político para pegar o que aconteceu em 64 e pagar de vítima. Ai, lá, eu era um grande democrata, eu que lutei contra a democracia. Não, você não tá porcaria nenhuma.
Você estava lá arrepiando, sabe? Partindo para violência urbana. Você não tinha interesse em nada. Em nada, em nada. E aí, os verdadeiros sequestradores do Estado brasileiro, mesma turma que sequestrou o Estado no Império, e 64, e vai de novo. A mesma pessoa que estão contra o Bolsonaro estão aí até hoje. Pagando democrata, falando que a democracia tem que ser salva, passando, inclusive, pela Constituição para manter tudo em ordem, né? No final do dia, gente, não é um mundo onde você tem um bem versus o mal. Se você não tentar compreender as diversas forças, as diversas variações, você vai ficar assim, ó, perdido, olhando para um lado pro outro. E pra gente chegar aqui no finalmente, vou até o fim agora. Vai dar? Não vai dar? Mas não, mais 10 minutinhos no máximo. Trump também assinou esses dias outra maravilhosa ordem que ele pôs fim a desmantelar 7 agências federais, incluindo a Agência dos Estados Unidos para a Mídia Global, controlador da Voice of America, a VOA. Lembra ali? Não, a Uzia aí vai usar a VOA, etc, tudo mais, para fazer propaganda. Ó a VOA aí, ó, Voice of America. Volta lá atrás, a gente falou da VOA, a Uzia. Aí, ó, o Trump vai desmantelar. Então, se você não, mas lá atrás tava combatendo os comunistas. Tá, mas o Trump vai desmantelar, viu? Eu sei que já. Não atrás combater os comunistas, mas o Trump vai desmantelar, viu? Porque ela não só faz isso. Ela não só faz isso. Ela não só faz isso. Para de achar que só tem bonzinho do outro lado. É tudo descarado. Depois do que a CIA fez contra Bolsonaro, assim, já era pra todo mundo estar vacinado. E o senhor Trump também desmantela o Centro Internacional Woodrow Wilson para Acadêmicos, que é o Wilson Center. Vamos falar do Wilson Center? Dia 16, quando saiu essa notícia, a Gringa Brasília compartilhou o Trump, falando: o governo Trump assinou decreto desativando o Wilson Center, notória agência que operava tal qual a NED, ao SEID, interferindo em outros países. O Wilson Center tem grande influência no poder e governo do Brasil, algo que denunciou aqui há muitos anos. Ela colocou aqui uma postagem do Janot, né, que estava lá no Wilson Center, mas já foi de capa dele. O ministro do CGU tuitando de boas que passou o dia no Wilson Center, agência do governo dos Estados Unidos, que não é só vinculada, né? Ela faz parte do governo dos Estados Unidos. Aí tá lá, ó. Na tarde de ontem estive no Instituto Brasileiro, né? Do The Wilson Center para apresentar e bater as agendas do Brasil. Não é bobagem. Notei também que o Wilson Center é uma agência do governo dos Estados Unidos. Estão muito animados com esses 100 dias de governo Lula. Mas bom mesmo é essa daqui, ó. Bom mesmo é essa. Primeiro dia em Washington, em agenda bilateral com Ilan Goldjafem, presidente do BID, e evento sobre finanças sustentáveis no Wilson Center, organizado pelo Brasil Institute, pela Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda. Lá tava o Haddad, rapaz, para apresentar seu pacote aí de finanças sustentáveis, transição energética. Olha lá, Haddad apresenta seu plano econômico de economia verde. Lá vai, economia verde, agenda SG do governo Lula. Tá lá. O Wilson Center é parceiro do lobby do Guilherme Leal para promover a agenda do clima no Brasil, que foi candidato, né, na chapa da Marina, para ser vice dela. O governo Lula nomeou Raoni Rajão para a Secretaria de Demarcação de Terras. O Raoni é pensador do Wilson Center. Na demarcação de terra, o Lula foi lá e nomeou, rapaz. Lula é brabo demais, viu? Brabo, Lula. Tu é brabíssimo. Aí tá ali, né? Os trabalhos do Wilson Center para falar de Brasil, indigenismo, meio ambiente. O Wilson Center promove os interesses corporativos dos Estados Unidos que visa diminuir a presença dos comuns na América Latina. Tatiana Prazeres, do Wilson Center, foi nomeada pelo Lula para a Secretaria de Negócios do Exterior de promover um acordo com a União Europeia e desencorajou a entrada do Brasil na Roda Seda. Não que entrar na Roda Seda seja algo bom, mas tem uma agenda. Entra lá na do Macron, vai na do Macron que é boa. E tem muita gente falando que esse acordo da União Europeia que o Lula assinou é para enterrar de vez a indústria brasileira. Gente de esquerda falando isso, gente de esquerda criticando o Lula. O Paulo Henrique Batista Duarte, negócio desse, que era lá do Banco do BRICS, ele tá criticando. Você vem da esquerda criticando. Você vê, mas como assim? Lula? O que você tá fazendo? Mas você vê ali, né? Ele tá falando mal da questão. Pô, o chinês pode aprisionar o Peru. Não vou falar que isso aqui é mentira. Mas você vê, né? Igor Patrick e a Tatiana Prazeres fazem parte aqui desse observatório. E tá lá nomeada pelo governo Lula.
Ela que também, né? Você vê que tem parceria com o Atlantic Council, que também tem parceria com o Fórum Econômico Mundial. Nosso amigo Klaus Boca de Mosquito, nomeado para o Ministério do Alckmin, né? Mas veja só, né? Rapaz, que coisa. Lula! E o Trump desmantelou, viu, Lula? Wilson Center. Aí, uma pessoa deixou uma pergunta para Gringa Brasília falando: eles financiam ONGs tupiniquins? Ela fala: o Wilson Center não financia ONGs. Ele é um influente instituto que faz lobby, organiza eventos, palestras junto ao governo para promover as agendas e implementar as políticas que os americanos querem no país. É como se fosse um puxadinho de Washington no nosso território. E o Trump desmantelou. Eu só queria isso do Trump. Quanto tempo eu falei? Eu só quero que Trump tire essa turma que segue interferindo no Brasil dia sim, dia também. E aí, pra gente encerrar falando dele, Trump deu entrevista ontem para a Fox News, onde ele falou com todas as letras que eu falo assim, ó, aspas, eu sou um nacionalista e tenho orgulho disso. Eu amo este país e quero ajudar outros países também. Falando com todas as letras. E eu pego essa fala do Trump, nem pra falar de nacionalismo nem nada, até porque se eu tô falando pra vocês, não é de agora, né? Falando, gente, ó, a tendência é só olhar as discussões na Europa como um todo. Aí eu sempre falo, olha que a direita na Holanda está falando, também a turma lá do agro. Olha a direita na Itália, olha a direita lá em Portugal, olha a direita lá na Hungria, na Espanha. Olha o movimento lá nos Estados Unidos. Precisamos olhar para o Brasil. Precisamos olhar para o Brasil. O Brasil está entregue. O Brasil está entregue. O Brasil realmente precisa voltar para o centro do debate. Urgentemente. E o Trump tá ali, né? Rapaz, irmão, eu sou americano, vou trabalhar pelos Estados Unidos, Estados Unidos sempre em primeiro lugar, isso e tudo mais. Quer falar que é patriota, soberanista, chame do que for. Mas, gente, assim, eu acho que já não resta nem pra vocês, né? Que o Brasil é um eterno, sabe, alvo de cobiças internacionais. É um eterno alvo de cobiças internacionais. Será que ganharemos uma parte 6? Não sei. Talvez sim, talvez não. A tendência é que a gente continue descobrindo cada vez mais coisas. Não olhe pro passado achando que era o bem versus o mal. Hoje vocês conseguem ver, por exemplo, se o Jorge Soros fizer alguma coisa contra o Putin, vocês vão achar que o Soros virou de direita? Que o Soros é gente boa? Que agora dá pra confiar no Soros? Se o Putin fizer uma coisa contra o Soros, vocês vão apoiar o Putin? Só porque ele fez uma coisa contra o Soros? Então pega essa forma de enxergar o mundo, sabe? Que ela é complexa e tente aplicar o passado. No final do dia, o Brasil tá sofrendo. Só muda quem tá batendo no Brasil. Mas o Brasil segue sofrendo e tem que ser resgatado. Tem que ser resgatado. A galera mesmo que tá aí, incrustada na máquina, os burocratas não eleitos, são os mesmos. Mas antes tivesse chegado na era do Jango. Eles estão aí muito tempo antes. Por hora é isso. Vou mandar o vídeo lá da Denise pra você ouvir, porque às vezes não pode ter captado bem pelo microfone, ainda mais porque tava dentro de um restaurante. Você escuta lá, Denise Goulart. Recomendo assistir aquele podcast completo, Um Espião Silenciado. Ele conta a história do José Nogueira, que é uma história muito interessante de algumas coisas que aconteceram na época. Amplia também a visão sobre muita coisa, sobre o Brasil. E, como eu sempre digo, se gosta do meu trabalhinho, quiser ver um pouco mais, passa no canal, tem um botão de valeu. Tem um P na descrição. Na descrição também tem o canal do Telegram, tem minhas redes e tudo. E tem o Atlas Brasileiro, onde a gente vai ter que registrar isso daqui também, né? E quem sabe ao longo de 4 anos do governo Lula, a gente reúne todos os dossiês históricos. Às vezes publiquei um livro só com eles. Por hoje é isso. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!